Olá, pessoal! Hoje continuaremos com o conteúdo do capítulo 1 do seu livro didático, na página 24. Ela começa com o seguinte parágrafo. Todo território tem uma organização administrativa, isso é, um conjunto de pessoas que cuida do espaço e organiza as relações entre os cidadãos para que as necessidades da população sejam atendidas. O que isso significa? Para que um país, um estado ou um município tenham uma organização interna em que todos os cidadãos possam viver em harmonia, é necessário que haja um grupo de pessoas que cuidam ou deveriam cuidar desses espaços. Vamos falar agora sobre formas de como o nosso país é administrado. Para iniciar o nosso estudo, leia com muita atenção o quadro da página 25 do seu livro didático. Vamos lá? Neste quadro, observamos a forma de organização administrativa das unidades da federação e dos municípios. Veja lá. Na coluna Unidades Político-Administrativas, existem as unidades federativas e os municípios. A coluna ao lado trata dos três poderes existentes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo administra o município e a unidade da federação e executa as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Por exemplo, os deputados estaduais de uma unidade federativa aprovaram uma lei em que o governador deve oferecer para todos os alunos da escola pública uma merenda por dia. Cabe ao governador cumprir a lei. A cada 4 anos, há a eleição para a escolha dos prefeitos e governadores, e do presidente da República também. O Poder Legislativo é responsável pela elaboração de leis que atendam às necessidades e os interesses da sociedade. Por exemplo, os vereadores de um determinado município aprovaram uma lei em que torna obrigatória a construção de ciclovias na cidade, ou uma outra lei que torna obrigatório o uso de focinheiras nos cachorros que andam nas ruas da cidade com o seu dono. Já o Poder Judiciário tem a responsabilidade de garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Por exemplo, existe uma lei que determina que os alunos tenham 200 dias de aula durante o ano. A escola tem que cumprir com essa determinação. Vamos ver como cada um dos poderes é exercido nas unidades federativas e municípios? Nas unidades federativas, o poder executivo é exercido pelo governador e vice-governador. O poder legislativo é exercido pelos deputados. E o poder judiciário é executado pelos juízes. Nos municípios, o poder executivo é exercido pelo prefeito e vice-prefeito. O poder legislativo é exercido pelos vereadores. E o poder judiciário também é exercido pelos juízes. Os juízes dos municípios são funcionários designados pelo governo estadual. O poder judiciário é o único que não tem eleição direta pela população. São os juízes que são admitidos por concurso público ou por nomeação do poder executivo. A sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro. A sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Voltando a falar do município, você sabe quantos municípios tem o Brasil? São milhares espalhados pelo país, mais precisamente 5.570 municípios. O estado que tem maior número de municípios é o de Minas Gerais, com 853. O estado com menor número de municípios é o de Roraima, com apenas 15. E o seu estado? Tem quantos municípios? Pesquise e depois volte que estarei te esperando. Como está escrito no seu livro, na página 27, a organização administrativa não acontece só nos municípios e unidades federativas. Outros territórios também têm administração própria. A escola, por exemplo, tem diretoria, coordenação e a secretaria, que administram as relações escolares. Dentro da escola, há regras a serem cumpridas para que todos que frequentam esse espaço possam conviver com mais harmonia. Agora, faça as atividades da seção Lápis na Mão, da página 28. Vamos corrigir as atividades? Leia a frase a seguir. A cidadania é a garantia a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Complete os quadros abaixo com exemplos de direitos e deveres dos cidadãos. No quadro dos direitos, vocês podem preencher com o direito à moradia, à saúde, à educação, à segurança, ao lazer.
E o quadro dos deveres, você pode preencher com o dever de respeitar o próximo, cuidar do patrimônio público, colaborar com as autoridades, cumprir as leis, eleger os representantes. Número 2. Associe corretamente. Nós vamos completar com a letra A quando for poder executivo, com a letra B quando for poder legislativo, com a letra C quando for poder judiciário e letra D, Supremo Tribunal Federal. Primeira opção. Sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. É o poder legislativo, letra B. Próxima. É responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaboradas pelo poder legislativo. É o poder executivo, letra A. Próxima. É o maior órgão do poder judiciário brasileiro. Esse é o Supremo Tribunal Federal, letra D. Última. É o responsável pela elaboração de leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade. É o Poder Legislativo, letra B. Por fim, vá até a página 31 para resolver as atividades da seção O que eu estudei. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar no livro didático ou fazer uma pesquisa na internet. Vamos corrigir as questões? Nós temos escrito bem no início da página a palavra Brasil. É sobre ele que iremos responder as perguntas. A sua localização no mundo é na América, mais precisamente na América do Sul. Países que fazem limite: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Quais são os países que não fazem limite com o Brasil? Chile e Equador. Os limites indicam onde termina o território de um país e começa o de outro. Quais são os exemplos de limites naturais? Podem ser montanhas, serras, rios, lagos. E os exemplos de limites artificiais? Placas, pontes, viadutos. No próximo quadro, divisão político-administrativa. São 27 unidades federativas ou 26 estados e um Distrito Federal. Para completar a frase, a gente pode começar: Brasília, a capital do Brasil, está localizado no Distrito Federal. E quem nasce no Brasil é brasileiro. No último quadro, está perguntando sobre os pontos extremos do nosso país. No norte é o Monte Caburaí, nascente do rio Ailã, em Roraima. No leste é Ponta dos Seixas, na Paraíba. No sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. E no oeste, Serra do Divisor, nascente do rio Moa, no Acre. No Positivo On, faça as atividades da trilha Brasil, Divisão Política Administrativa. Bons estudos e até a próxima!